Minha história de vida tem muito a ver com a da cidade. Nasci na Jureminha em 1950, filho de agricultores. Era uma vida muito sofrida do povo naquela época. Nós tínhamos muita dificuldade, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha transporte. Talvez em toda a comunidade, em média de 8, 10 sítios, a gente tinha um carro. Ninguém possuía um carro. Quando adoecia uma pessoa, era uma dificuldade muito grande para se deslocar para a cidade. Meus pais sempre agricultor, com dificuldade. A região todinha muito tinha todo mundo muita dificuldade. E a gente, para sobreviver, era uma verdadeira maratona. Meus pais eram as pessoas muito simples, mas muito direitos, honestos, e procurava sempre estar em harmonia com os vizinhos. Trazia bons exemplos, sempre nos aconselhava para o bem, e foi uma lição de seriedade que ele nos passou, a educação que ele nos deu, mesmo naquela época, foi uma educação que eu aprendi muito e ainda hoje, eu me espelho nos conselhos dos meus pais. Respeito para ser respeitado, nunca põe a mão no que é dos outros, sempre eram palavras que meus pais diziam na época. Nós tivemos um exemplo pelos nossos pais de vida, né? de bons conselhos, de boas atitudes. Tudo isso somou-se ao que ele é hoje, nós somos hoje. E nossa vida foi simples. Só tenho um irmão, Ademar. Já era bem mais jovem do que eu. Quando eu já adolescente, ele era pequeno e tinha seus 8, 10 anos, mas sempre foi uma pessoa muito boa e que a gente sempre esteve unido e ainda hoje continuamos unidos. É uma família que, graças a Deus, teve uma união desde jovem. Nossa relação era uma relação boa, uma relação de amizade, de confiança. A Delma é uma figura em que eu me inspiro muito nas suas atitudes, no seu jeito de agir, muito importante, sabe? Isso me conduz a uma grande confiança por ele e uma grande amizade. Olha, minha juventude, essa parte foi muito diversificada. Eu gostava de diversas aventuras. Gostava de bicicleta, de correr bicicleta, gostava de jogar bola e descobri o náutico. Então, durante esse período, a gente jogava muito no sítio e depois, quando eu vim para a cidade, a gente criou um time, o América, e que disputou um campeonato do município, um campeonato local. E nós fomos campeão. Eu não sei se eu acredito que ainda hoje eu tenho essa medalha como goleiro. E me lembro que até quem jogou contra mim na época, que o Santos de Moacir, Vital. E a gente venceu e fomos campeão pelo América. A amizade da gente vem de longas datas, né?
da época de 70, nós estudamos juntos, no Dom Expedito. Depois a gente jogava no time dele, lá no sítio dele, que o campo era dentro do terreno dele. Ele era goleiro, era zagueiro. Depois a gente formou os times aqui das torcidas do Náutico, Sport, Santa Cruz. E o Náutico sempre vencia, sempre era o campeão dos torneios. E eu com o Adelmo sempre junto. Além dessa paixão pelo Náutico, a gente tinha outra paixão, que era da nossa cidade, né? Era o Centro Esportivo Lajedense, do qual nós jogamos. Eu joguei como zagueiro e jogou como goleiro. Então a paixão do Náutico vem junto com a do Centro Esportivo Lajedense. Também no momento que nós estamos apaixonados por uma coisa comum que é o Náutico, né? Ele é muito apaixonado pelo Náutico, eu também sou muito torcedor do Náutico, muito apaixonado. A gente marcava para irmos para o campo de futebol junto, para assistir o jogo do Náutico. Eu passava na casa dele, a gente ia junto, depois voltava, ficava na casa dele um pouco, depois vinha embora. Então a gente tem essa amizade com várias coisas em comum. Além da política, tem um laço de amizade, tem a nossa paixão que é o Náutico. Então tem muita coisa que nos aproxima muito e eu quero que isso dure por muito e muito tempo. Começou a haver aqui em Lajedo uma época onde as disputas esportivas se davam entre Náutico e Sport Santa Cruz, diferente da geração que veio depois, que por conta da antena parabólica começou a torcer pelos times do Sul. E naquela época a gente tinha muita vontade de que os meninos torcessem pelo Náutico e pelo Sport, pelo Santa Cruz, que eram nossos times. E havia uma divisão muito forte nisso. E aí, Zéita, Valdo Vieira, Dada, Capiba, Décio, Pulguinha, começaram a fazer torneios envolvendo Náutico e Sport. E aí foi uma época que trouxeram Lídio, se eu não me engano, foi Adelmo já, trouxe o Náutico para jogar aqui na festa do 19 de maio, depois veio o Sport, depois veio o Santa Cruz. Mas a paixão de Adelmo pelo Náutico, ela é conhecida. Quando recentemente ele teve doente, que foi morar em Recife para se tratar, Adelmo era daquele cara que ia para o estádio do Aflitos, ver replantar as gramas, ver pintar as cadeiras, acompanhar o dia a dia do time, assistir treino de futebol. Para fazer futebol hoje não basta ter só o dinheiro, você tem que gostar do que faz. E Adelmo, ele é um cara que ele é apaixonado pelo futebol, pelo esporte. Então isso aí eu acredito que seja a maior força que tem para mover o esporte de Lajedo, entendeu? É porque ele gosta e ama o futebol. Então isso já é um grande passo. Porque se você tiver dinheiro, tiver tudo, mas você não tiver o amor e a paixão, não funciona. Eu tenho certeza, se ele chegar lá, que eu acho que vai chegar, ele vai dar um passo muito importante para o esporte lajedense. Pronto, aí veio a minha preocupação de querer ganhar espaço e procurar ajudar. Então eu ficava procurando qual era a forma. E uma da formas foi o sindicato, era o meio onde onde eu procurava ter contato com o povo, era um lugar onde o pessoal se reunia para decidir coisas do interesse da classe, e eu, como agricultor, vendo que era o caminho, o sindicato, procurei para também colaborar. Em seguida veio a cooperativa, e eram pessoas, os dirigentes eram da nossa região. Então, por conhecimento com esses dirigentes, eu me aproximei, já tinha a intenção e sempre tive a iniciativa de estar em grupo, fazer parceria, procurar movimentos para ajudar. Então, foi uma oportunidade muito boa e que eu aprendi muito nesse período. Com o passar do tempo, ele trouxe esses trabalhos de documento, de documentar o povo, trazer, que aqui era raro, não se falava em documento, em identidade, em carteira de trabalho, essas coisas, tudo isso ele foi trouxe para cá, implantou e o povo foi chamando a atenção e graças a isso que chegou, né, a esse ponto de se candidatar
e ter bons resultados na política. Olha, na época, Adelmo, ele fazia carteira de identidade, entendeu? E eu carregava leite. Agora, peguei essa amizade, ele morava lá no sítio, ali na Jureminha. Aí nós já fizemos essa amizade. Quando eu precisava dele, ele me atendia como que fosse o irmão mesmo. Era uma gente que a gente eu nunca procurei ele para ele não me atender bem. Adelmo toda a vida foi, não sei se diz, como é que diz, muito ativo essa parte de sindical e essa coisa, né? De estar assim com o povo, né? Ele sempre teve essa facilidade de comunicação, de estar no meio do povo, essa facilidade de estar no povão e aquela ajuda lá do sindicato, trabalhando, prestando aquele serviço. Ele sempre teve essa facilidade e, além de ter a facilidade, ele gostava de fazer, né? Foi quando ele saiu já do sindicato, o povo já clamou o nome dele para ser vereador. E ele foi ser vereador e foi um dos vereadores, teve um recorde de voto na época, uma votação esmagadora mesmo para vereador da época. Daí ele foi vereador, se destacou como vereador. A partir desse momento, desse destaque, quando foi com os 4 anos que ele estava ao término do mandato dele de vereador, ele conquistou o povo mesmo de Lajedo, que foi uma coisa incrível. Então ele tinha outros nomes que seriam, na época, lembro como se fosse hoje, que seriam candidatos brigando para disputar a prefeitura, e Adelmo, o povo foi para a rua gritar o nome de Adelmo na época. Não, isso era difícil de dizer esse nome, quem foi o primeiro, porque todo o povo dizia, você dizia numa esquina, o outro dizia em outro, outro dizia em outro. Então, o povão é quem escolheu o nome dele, como foi o povão que escolheu o nome de Rocino, foi o povão que escolheu o meu nome, e assim sucessivamente. O povo hoje está escolhendo o nome de Adelmo. Foi exatamente quando me convidaram, fui convidado pela liderança do município para participar do movimento. Eu já participava, mas sem a perspectiva de ser candidato a alguma coisa. E fui convidado. No momento eu fiz uma avaliação do meu momento político, porque era um começo, e achei que naquele momento seria um momento certo de ser candidato. E fui candidato e fui bem votado, fui um dos mais votados. Nessa época, eu tinha um envolvimento com esses segmentos sociais, e Arlindo Cosme, o finado Arlindo Cosme, ele teve uma participação muito forte. Ele era vereador na época e depois vice-prefeito, e me incentivou para que eu participasse da política. Foi um dos incentivos. E daí eu comecei, já tinha esse envolvimento político, já tinha esse envolvimento social. Isso fez com que eu atendesse o pedido dele, a sondagem que eles fizeram comigo, e daí saiu. Eu tomei a iniciativa e a vontade também de participar e fazer alguma coisa como político, como vereador, como prefeito, e daí começou uma trajetória política nascendo desse convite para ser vereador nessa época. Quando ele resolveu se candidatar a vereador, naquela época as pessoas tinham muito preconceito, né? E começavam a apelidar nomes fortes com ele, chamavam no tempo Fuscão Preto, Formigão, Nego Zumba, né? Mandioqueiro, por ele vir de uma raiz humilde e ser simples. É porque eu sempre deixei essas coisas em segundo plano. Eu não me abalava com apelídio, não me abalava com provocações. Sempre eu deixava aquilo em segundo plano e partia para os meus sentimentos. Eu agia de acordo com o meu sentimento, com minha vontade.
com a perspectiva que eu tinha, que era o caminho da gente chegar e poder servir. Era o caminho que eu podia realizar meus sonhos junto com as comunidades, junto com o povo e junto com a cidade. Esse do Fuscão aconteceu numa convenção, em uma convenção na prefeitura, isso no primeiro andar. E quando a gente descia as escadas, todos os candidatos, a esposa de um dos candidatos do grupo que fazia oposição, chamou de Fuscão Preto. Então a população na época, tudo que ele criticava, o povo, nosso povo, tomava como um incentivo, não ia revidar, eles tomavam como incentivo, Fuscão Preto. Então na época surgiu a música Fuscão Preto, então encaixou com o Fuscão Preto dito pela senhora, e daí veio a campanha e foi só incentivo. E quanto a outra provocação, vamos perder para esses mandioqueiros? Nosso povo não disse nada com eles. No outro semana já teve o comício do chapéu de palha. Então Lajedo se vestiu de chapéu de palha e foi uma verdadeira festa. Até hoje o chapéu de palha ainda é uma marca registrada na história política de Lajedo. Quem é do outro lado, quando a gente sai, é que a gente percebe o mal que esse pessoal faz, porque assim, a gente de criança já vai aprendendo que o lado deles é o lado de gente de bem, e que o lado do Boca Preta é o lado do mal, é o lado de coisa ruim, entendeu? E a gente vê que não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Mas assim, eu percebi mesmo em 2003, quando a gente sofreu um acidente, a minha família, e mesmo Adão sabendo que eu era do outro lado, ele foi visitar toda a minha família, foi na minha casa, foi visitar minha mãe, meu pai. Coisas que do outro lado que a gente apoiava não foi nem lá, entendeu? Então eu comecei a admirar Adão a partir daí, em 2003. Pois eu vejo a pessoa que ele é e a importância que ele tem para Lajedo. Na época, minha família era toda Dourado. Eu fui a única que me rebelei na casa da época, porque eu não apoiava o Lajedo que era. O Lajedo do atraso, o Lajedo dos poderosos, o Lajedo que não tinha um olhar direcionado para a pobreza. Não tinha. Pobre não tinha vez. Pobre não tinha vez. Porque eu dizia muitas vezes à minha família, como é que vocês não têm vergonha disso? Como é que vocês não têm vergonha do negócio desse? Certo? Porque era realmente alienados. Eu cheguei ainda a levar cascudo da minha mãe, aquela coisa, mas eu era rebelde mesmo nessa questão política. Eu era menor de idade, eu já fazia mal, o pessoal, aquelas faixas, eu junto com o namorado na época, né, que era Marcos, na época, aquelas faixas, e nós ficávamos fazendo a campanha, ia por meio da rua, era jovem na época, adolescente, ia para o meio da rua fazer essa campanha, porque eu não concordava com um Lajedo que era um Lajedo da elite, um Lajedo onde o pobre não tinha vez. O pobre vendia seu garrotinho, sua galinha, sua ovelha, para pagar uma consulta na clínica. Eu não concordava com isso. Nós não tínhamos nada em Lajedo, a gente não tinha saúde, a gente não tinha nada. Lajedo era a cidade da época dos poderosos. E eu queria me libertar disso. Então, com preconceito ou sem preconceito, na época ele foi convidado a ser vereador, candidato a vereador. Venceu as eleições, foi o vereador mais bem votado, né, proporcionalmente até hoje na história de Lajedo. E isso foi de uma grande repercussão até hoje. Na época a gente ouvia pessoas fazer comentários de todos os tipos, admirado, ver um matuto lá da zona rural, um homem simples, que não tinha nenhuma condições financeira e de repente foi eleito um dos mais votados e proporcionalmente até hoje o mais votado na cidade de Lajedo. Na época de vereador eu sempre estava defendendo conservação de estradas, buscando projetos de assistência social, defendi o meio ambiente, procurando defesa para o meio ambiente, procurando fortalecer mais o meio ambiente, o esporte. Eu sempre fui focado em todos esses segmentos que
que eu acreditava na época que trazia um bem-estar maior para a população. O corpo a corpo, pessoas a pessoas, eu já tinha essa habilidade, já tinha esse carinho por estar junto do povo. E essas associações, esse movimento me aproximou mais e é uma coisa que eu gosto desde adolescente e que ainda hoje faço campanha e gosto de estar junto do povo e de participar dos movimentos junto com o povo, com a população. Aqui em casa a gente recebia, não tinha hora, o portão era aberto, tanto que hoje se você conversar com alguns populares, eles vão dizer, a casa de Adelmo a gente entra pelo fundo e sai pela frente, porque realmente nunca mudou, até hoje. Então não precisava unicamente ele ser político. Isso é uma questão humana dele. Adelmo é povo. Adelmo é tão povo que você veja bem. A casa dele sempre foi assim, de você entrar pela porta da sala e sair pela porta da cozinha. Me lembro na época que muitas pessoas iam para a casa de Adelmo, ele como prefeito ou como deputado. Antes dele se acordar, o povo já estava na mesa da cozinha dele, junto com a saudosa esposa dele, Dona Maria. Ela já fazia 3, 4 bolos para aquela população ali já tomar café. Quando Adelmo se acordava, a mesa já estava rodeada de pessoas que vinham falar com Adelmo e dali por diante eles tomavam café junto com Adelmo e ficavam lá até meio-dia. A casa de Adelmo nunca foi a casa só de Adelmo. A casa de Adelmo sempre foi a casa do povo. Adelmo nunca se iniciou de política, vereador em 76, o mais votado de Lajedo, com 1.050 votos, quando Lajedo tinha 7.000 votos mais ou menos, nunca pensou em benefício, em recurso próprio da prefeitura para ele, nunca cresceu em lista, entendeu? Tudo que ele tem hoje é poucas coisas, que dá só para se manter, entendeu? É um homem sem ganância, sem inveja, é um homem de grande coração, que se for para dar o que é dele, ele dá e não quer nada dos outros. Sempre usou o sangue dele para servir o povo. Na primeira campanha política dele, a nossa família fazia a feira para mandar para a casa dele. E não podia dar o dinheiro a ele, que se desse ele dava o dinheiro ao povo. E a família ficava assim aí. Então era bem curioso que a gente fazia a feira e mandava para a casa dele. Porque se desse o dinheiro a ele, ele gastava, ele dava ao povo. Eu me lembro de Adelmo quando ele foi candidato a vereador. Foi um fenômeno eleitoral na época, um ilustre desconhecido, um cara que veio lá da Jureminha. Mas falar de Adelmo é falar de um ser humano que tem muitas características importantes: humildade, seriedade, empatia, amor ao próximo. Isso sintetiza a figura humana de Adelmo. É um cara que, desde o início de sua vida, e sempre procurou trabalhar em função das pessoas. E nele é bem verdadeiro aquela história do você quer conhecer um homem, dê o poder a ele. Adelmo teve o poder e continuou sendo o homem que era antes dele. Então, é um cara que merece muito respeito em todos os aspectos. Uma certa vez nós fomos para Quipapá visitar um torneio de futebol e saímos daqui num domingo. E quando chegamos lá, uma serra lá por detrás daqueles canaviais, um time de futebol jogando bola, e quando terminou vieram receber o troféu e pediram a Adelmo dinheiro para tomar uma cerveja, e ele não tinha. E não era que ele dizia que não tinha, ele não tinha mesmo. E aí eu paguei a cerveja, aí a conta deu um certo valor e continuamos a campanha, fomos embora, ele se elegeu e um belo dia eu me encontro com o Adelmo, ele deputado, e de repente ele pega alguma coisa e coloca no bolso de minha camisa. Quando eu pego e olho, o que é isso? Ele disse: a conta que você pagou
Que conta? Eu nem lembrava mais. Que conta, Adelmo? A conta que você pagou do torneio lá em Quipapá na campanha. Então esse é Adelmo, é assim que ele é. É essa pessoa que valoriza. É ele. Mas é isso, mas eu acho que Adelmo é exatamente isso. Ele é gente como a gente devia ser. Gente na essência da palavra, gente que não mede, que não conta, que simplesmente faz. Se tiver algum tipo de agradecimento por isso, tá feito. E se não tiver, tá feito do mesmo jeito. Então, mas Adelmo teve essa preocupação por ele, vindo também de uma família humilde, pobre, e ele viu o sofrimento das pessoas carentes. Isso é muito importante, porque muitas pessoas que é filho de pai ricos, ele não se sensibiliza com a pobreza, não. Ele vê mal social na classe mais alta, mas a classe mais humilde é preciso se ver com muita atenção, com muito carinho. Esse é um povo que precisa muito do apoio do administrador. E isso foi um trabalho que Adelmo fez, como eu te disse, em todos os municípios, em todo povoado, em todo recanto do município de Lajedo, ele fundou uma comunidade. Essa comunidade foi muito importante. Era trazendo terra arada para o agricultor, semente para o plantio, assistência médica para esse pessoal, ele levando carro médico na área de saúde para esse pessoal. Isso foi um trabalho que a Adelmo fez, muito importante, que eu não sei nem se a Adelmo hoje lembra de tanto isso. A melhor coisa que nós já tivemos dentro de Lajedo foi a Adelmo. Não é porque eu sou cunhado dele, não. É porque realmente foi uma pessoa que ajudou, não só eu que sou família, não, mas há muita gente mesmo. Muita gente, o pequeno nas arações de terra, na zona rural. Foi excelente pessoa para a gente. Eu admiro ele porque foi uma pessoa que ele sempre olhou para os pobres. Ele nunca olhou para a gente rica, ele só olhou para os pobres. O que ele fez para os pobres? Se todo pobre que tivesse consciência, votava nele. Todo pobre que tivesse consciência, votava nele. Não é porque eu sou família dele, não, porque a realidade é essa. Em Lajedo nunca teve um político da qualidade dele. E ele aqui fez o que pôde com a gente. Ele pode fazer tudo. E nós vamos pedir a Deus que ele vai ganhar de novo para trazer mais coisas para a gente. O que eu desejo é isso. Seja bem feliz na vida dele e continue direto mais na gente. O que eu tenho para dizer é isso. Que Deus vai botar a mão por cima dele e mais para frente com a gente. Porque ele ganhando, ele vai ser o quê? Pai da pobreza. Vai ser o pai da pobreza. Aí o que eu desejo é que ele seja bem feliz. Ah, não, ele nunca teve diferença em nada, não, né? Tanto faz ser prefeito, deputado, como não sei, para ele, essa simplicidade dele é de nascença. A pessoa, quando já nasce assim, não tem como, é eterno, né? O jeitão dele, esse jeitão popular, e tá cumprimentando as pessoas nas praças, em todo canto e tal. Normal dele, né? Já vai rindo e tudo, neguinha, não sei o quê. É o jeitão dele, é eterno, sempre foi assim, né? Adelmo sempre foi aquele ser humano, certo? Agregador. Certo? Adelmo é uma criatura, que eu digo assim, uma criatura ímpar nos dias de hoje. Certo? Porque ele é um ser humano que ele se preocupa sempre com o outro. Ele não vive para si, eu digo sempre a ele não vive para si. Ele se preocupa com o outro. E ele é uma criatura que ele busca valorizar as pessoas em pequenas ações, não é só nas grandes ações. Adelmo, para mim, é difícil falar dele assim, coisa. Para mim ele é não um sogro, para mim um pai, é um irmão, um amigo, companheiro, é um herói para mim.
é um conselheiro, a gente tem uma certa, assim, de se dar bem. Eu me sinto muito bem com ele, né? Me preocupo muito, não só com ele, né? Com o pai também, passou dificuldade na vida. Mas um homem desse, não tem o que falar dele, né? O cara que falar de um homem desse, de Adelmo, eu acho que não tem consciência na vida, porque ele se dá bem com todos. Meu pai, como um pai, tem uma palavra, eu tenho uma palavra muito expressiva para a pessoa dele comigo. É gratidão. Quando eu falo de meu pai como um pai, são tantas coisas que vêm na minha mente, na minha memória, na minha vida em particular, que, assim, eu não tenho palavras, e não existe palavras. Eu acho que se eu pegar o dicionário inteiro para representar as boas palavras do que significa meu pai para mim, eu não vou conseguir transferi-las para ele, pela pessoa maravilhosa, pelo pai. Ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é conselheiro, ele é completo, porque ele foi fortaleza nos momentos em que a gente estava tão fragilizado e que a gente precisava dar fortaleza para ele, e ele passava essa fortaleza para a gente. Então essa pessoa, ela é única. Meu pai, Adelmo, como homem público, como cidadão, como agricultor, sempre foi um homem honesto, sempre nos deu muito orgulho. Aonde a gente ouve falar de Adelmo, só ouve falar coisas boas, da sua honestidade, do seu caráter. Isso nos orgulha muito, de ter uma pessoa como ele, honesta e humilde. A humildade nele é muito grande. Tanto faz chegar na minha casa um empresário como uma pessoa menos poder aquisitivo, não tem diferença. Senta na mesa com ele do mesmo jeito, toma café, almoça, dependendo do momento. Então, isso aí pra gente é muito importante, ter uma pessoa dessa como pai. Ele é muito simples. Já passou por muitos cargos, e aí o poder nunca subiu a cabeça dele, nunca. Ao contrário, cada vez que ele está no cargo maior, é que ele é mais humilde. Depois que ele foi vereador, né, em seguida, diante da atuação de como ele teve o mandato dele de vereador, as pessoas, por si só, já começaram a fazer uma frente muito grande pedindo para que ele fosse candidato a prefeito. Isso foi uma coisa muito natural, ele não tinha esse pensamento, mas a população em si pedia para que ele fosse candidato a prefeito. Eu acredito, pelo trabalho que foi feito, pelo foco que eu fiz durante o mandato de vereador, o povo descobriu em mim uma pessoa que poderia ser útil um político que poderia ser útil para o município. E na realidade veio os pedidos, que eu não tinha nem condições de ser candidato financeiramente, mas aí uniu-se a sociedade, boa parte da sociedade, uniu-se os amigos, e fizeram com que meu nome fosse lançado. O povo pediu, e então meu nome foi lançado, e graças a Deus foi uma vitória muito bonita na época. E naquela época foi escolhido candidato a prefeito, e aí você veja como a história se repete. Naquela época, o partido de Dr. Dourado tentou desqualificar Adelmo, dizendo que ele era o vaqueiro de Lídio e que Lídio estava botando ele para ser prefeito, para mandar nele. Hoje, essa história está se repetindo quando se referem a Adelmo como laranja, né? Só quem não conhece, só quem não sabe a fibra, a personalidade, pode pensar que algo assim seja possível. Ele foi então candidato a prefeito e teve uma extraordinária vitória na época. Não, aí o povo tomou conta da cidade, aí a gente já tinha mais ou menos ideia que a eleição era vitoriosa, já tinha algum carro de som e o trio já
esperando, e de repente a cidade invadiu de gente, o povo nos carregava nos braços e fazia a festa, soltava fogo, e a festa era completa, ia terminar, passava 2, 3 dias de festa nas duas eleições, na de Lídio, na nossa, sempre era muito participativo, o povo tinha uma participação muito forte, e me senti ainda jovem, saindo da zona rural, apenas tinha sido vereador, tinha passado apenas como vereador no município, e de repente a gente teve uma eleição vitoriosa de uma maneira muito bonita, e eu me senti vitorioso, prefeito da minha cidade. Então aí os sonhos vieram, e com certeza eu ali pensei tudo que eu podia fazer por Lajedo, pensei que podia fazer tudo. Fizemos uma administração muito boa, e que ainda hoje o pessoal lembra e tem saudade de alguma coisa daquela época. Eu me lembro ainda como meu pai ficou, né, na vitória dele como prefeito, e imaginava que ali era só o começo. Era a grande oportunidade que ele queria naquela época de servir ao povo, né? E dali vieram muitas conquistas. Foi o cara que fez a FEMOA, que é a maior feira de móveis e artes que tinha aqui na nossa região, até mesmo em Pernambuco. Na época não sei nem se existia a FENEARTE, né? Adelmo foi um cara que empreendeu aqui, onde tinha exposição dos artistas plásticos lajedenses, onde tinha dos móveis tubulares, enfim, o pessoal da cartela que começou a expandir com a confecção. Então ele foi um prefeito que teve muita visão na sua época, foi um prefeito que teve visão também para o social, com arações de terra, com doações de sementes, junto àquelas associações rural. Então foi um cara que teve muita visão na sua época de prefeito, do pequeno ao grande, né? Foi quem criou o Distrito Industrial no município de Lajedo, que até hoje está aí. Primeiro, o incentivo ao emprego, que eu sempre me preocupei em gerar emprego no município, mesmo naquela época com toda a dificuldade. Então foi quando parti para a criação do Distrito Industrial. E na realidade ele trouxe uma parte muito positiva. Conseguimos trazer algumas empresas, o móvel tubular em Lajedo teve um momento muito importante, chegamos a exportar até para outros estados. Então eu acredito que ali deu início a um sonho que eu sempre tive, gerar emprego e melhorar condições de vida de muita gente e também da própria cidade, dar mais visibilidade, dar mais emprego à população. Como também dentro desse trabalho, a gente veio com as associações rurais. Tinha mais de 40 associações onde a gente dava assistência ao agricultor, mantendo ele lá na zona rural e ele produzindo e fortalecendo tanto a economia familiar de cada um, como também a economia do município. Tivemos a preocupação de adquirir um terreno esse onde hoje está o Mutirão, que tinha, na época, ele tinha um destino diferente do de hoje. Nós tínhamos no nosso planejamento que seria a construção das casas populares, que foram dadas início na época com 50 casas doadas à população. Tínhamos a intenção de construir o parque de exposição. Por quê? Porque lá seria exposições de gado, de bovino, de aquino, seria um ponto da economia dentro da pecuária. Então era esse sonho. Depois, em outros governos, trouxeram um presídio que não tinha nada a ver com a programação. Salvo engano, foi no ano de 2004, ou final de 2003, ou começo de 2004, quando o grupo de oposição, que na época estavam no poder, estavam na prefeitura, o ex-prefeito e o deputado irmão dele, queriam trazer um presídio para Lajedo. Eu procurei a prefeitura, mostrei, fiz inclusive na época um relatório mostrando que um presídio atrai violência, aumenta os índices de violência de qualquer cidade. E os políticos da oposição não me deram ouvido. Procurei Adelmo Duarte, como ele já tinha demonstrado preocupação com a segurança do município. Adelmo prontamente comprou a briga, foi ao governo do estado, foi para a Assembleia Legislativa, fez requerimento pedindo que não trouxessem um presídio para Lajedo, que não construíssem um presídio em Lajedo. Mas infelizmente naquela época o governador deu ouvidos ao ex-prefeito, que hoje é adversário nosso,
e construíram um presídio aqui em Lajedo, contra a vontade de Adelmo e contra a minha vontade. Ainda lutei, fiz um movimento muito forte para ver se que o governo não permitisse que lá fosse construído, mas felizmente nossos adversários conseguiram doar o terreno, deram toda a vantagem à Secretaria de Segurança Pública na época e a gente não teve como, mas fiz um movimento, fiz discurso de protesto, fizemos de tudo, até movimento, mas felizmente os interesses foram maiores. O que eu pensei, sempre sonhei para aquela área, foi atropelada por esse presídio, que não era isso que nós queríamos. Nós queríamos o quê? A continuação de mais casas populares, queria o parque de exposição, gerando emprego, gerando economia e dando uma segurança maior àquela população. Então é isso que nós queríamos. Infelizmente fomos atropelados. Em seguida, eu me preocupei com a estrutura. Nós sempre se preocupamos com a estrutura do município, a ponto de bairros inteiros ser calçado e saneado de uma só vez, em um projeto só. Chegamos a sanear o bairro Padre Cício todo. Ainda hoje está lá perfeito, saneamento e calçamento. Tivemos também calçamentos como ali do Correios até o bairro Novo. Um calçamento, longa rua, a Presidente Vargas com Lídio. Depois tivemos também a Madalena, a Vicente Ferreira, que eram ruas grandes. E então, esse investimento em calçamento foi muito grande. Nós deixamos Lajedo com quase 90% calçado. Então, um exemplo. Se a gente vai fazer um bairro, vamos se organizar, vamos fazer todo. Se você faz de pedaço, se você faz alguma coisa, depois a complementação vem como um remendo. Então, já não encaixa. Então a lógica mostra que você tem que ser prático, tem que planejar para tudo dar certo. Então quando você planeja, quando você pensa, quando você discute com a população, as coisas ficam mais fáceis. Mas a infraestrutura era muito carente. Mas ele, mesmo sem recurso, ele conseguiu mudar o horizonte da infraestrutura do município exatamente com essa visão arrojada de calçar ruas, porque as pessoas falam em calçar rua e às vezes ficam criticando normalmente quem não mora em rua calçada. Quem mora em rua calçada é quem critica a construção de calçamentos, exatamente porque não entende o tamanho da importância e da mudança que isso dá na vida das pessoas que vivem naquela localidade. Então Adelmo sempre teve esse tirocínio de olhar e ver depois do muro, de olhar e chegar até o horizonte. Eu tenho certeza que agora, com essa nova situação, com esse novo momento que nós estamos vivendo, ele vai superar qualquer expectativa e vai ser superior nessa nova etapa de sua vida. E hoje nós já não podemos pensar mais em calçamento. Hoje nós precisamos ter outra visão em termos de infraestrutura. Lajedo tem que ser totalmente asfaltado, porque o calçamento não tem mais conserto. Nós precisamos asfaltar a cidade, trazer novos incentivos para a cidade, para que nós possamos conquistar mais, melhorar mais a cidade, melhorar o comércio, atrair mais empresas, atrair mais comerciantes e atrair a própria população para se sentir bem em Lajedo. Nós sempre tínhamos aquela preocupação de estar fazendo a cidade ser vista, procurando vender a imagem de Lajedo, uma imagem positiva. Para quê? Para que o povo viesse para Lajedo como uma cidade polo, atraindo a população de outras cidades. Nós fazíamos com quê? Porque o comércio funcionasse mais, vendesse mais e aí fortalecia a economia do município. Eu lembro como foi a Lajedo Folia, foi uma das maneiras de
de proporcionar, de levar o nome da cidade fora, e realmente levou a expulsão de móveis tubular. Foi a Feira do Móvel Tubular, que começou como Feira do Móvel Tubular, também teve uma repercussão, saiu em televisão, em jornal, e ainda por cima eu tive a iniciativa, nós tivemos a iniciativa na época de levar uma menina para ser candidata a Miss Pernambuco. E alguém perguntava, por que Miss Pernambuco? Lajedo com uma candidata a Miss Pernambuco. Porque estava divulgando a cidade de Lajedo. E no momento que você está divulgando sua cidade, está despertando a atenção do povo e o povo está vindo para Lajedo. Eu sempre me espelhei em coisas boas. Eu viajava, ouvia na televisão alguma coisa boa, eu sonhava com Lajedo. Ainda hoje, tudo que eu vejo de bonito e de bom lá fora, eu penso em Lajedo. Em qualquer cidade, uma coisa bonita, eu penso em Lajedo. Não tem outra forma, tiro foto se for o caso e quero trazer para a minha cidade. Então, numa dessas caminhadas e nessas divulgações da mídia, a Garanheta em Garanhuns, e foi sucesso. Eu digo, por que não nós não fazemos em Lajedo? Não tem dinheiro, não tem condições, mas tem vontade, tem decisão, vamos fazer. Fizemos e deu certo. E tenho certeza que com essa vontade, juntando a população, nós podemos fazer, Lajedo pode fazer. É só pensar, é só acreditar e que vai buscar e ter a realidade. Não é difícil. Quando a gente quer, quando o povo apoia, a gente consegue. O crescimento de uma cidade, o fortalecimento de uma sociedade é a educação. E quando nós não tínhamos a educação, os colégios, não tinha o ensino superior em Lajedo, qual foi a iniciativa? Tem tantos filhos de nossa cidade que querem crescer, querem estudar, querem se formar e nós não tínhamos outra forma a não ser financiar o transporte público para que eles fizessem suas faculdades e fossem estudar em entidades maiores, onde pudesse alcançar aquele objetivo de cada um. Pessoal, quero dar o testemunho aqui. Hoje talvez seja fácil, né? Fazer curso superior, você de casa mesmo você consegue. Mas lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, a coisa era feia, a coisa era brava. Em Lajedo a gente não tinha essa opção, a gente não tinha quase internet. E a opção era sair para Garanhuns ou então para Belo Jardim. E aí nesse momento foi que a gente teve um apoio importante da prefeitura naquela época, uma administração da Adelmo Duarte. Ali ele apoiou a gente e deu condições que a gente fizesse o nosso curso superior e graças a Deus hoje a gente conseguiu vencer. Então um abraço especial ao amigo Adelmo Duarte. Valeu, meu irmão. Isso que sempre deu oportunidade ao povo de Lajedo. E ao mesmo tempo, naquela época, a juventude, ele já aconselhava muito a juventude. Hoje nós temos jovens aí que hoje é advogado, jovem que é médico, jovem que é ex-estudante aí, mas tudo foi aconselhado por Adelmo, que é fã dele até hoje. Ele sempre teve uma mente aberta para a juventude, ele sempre acreditou na juventude de Lajedo e hoje ele é a mesma coisa. Hoje ele ainda continua apostando e ouvindo a juventude de Lajedo. Eu tive um contato com o Adelmo no ano passado, primeira vez. Ele chegou em mim, me abraçou, me acolheu bem, fez pergunta. Eu gostei muito do papo dele, da humildade dele em pessoa, do caráter dele. Eu acredito que ele tem o pensamento de jovens. Ele pensa no jovem, porque o jovem é o futuro da sociedade, o jovem é o futuro do mundo. Eu acredito que ele vai ter um plano de governo para os jovens que vai melhorar muito. E nós acreditamos que o futuro com a juventude será totalmente diferente. Ele tem um pensamento diferente, ele pensa para frente, ele dá oportunidade para nós jovens, opiniar, opções de plano de governo. Ele sim tem a mente jovem. As palavras dele são sempre verdadeiras e ele acreditou muito no meu potencial e acredita no potencial de cada pessoa ao redor dele. Ele luta e a palavra dele sempre é assim: luta é a conquista
dá glória. É uma palavra que ele sempre diz para nós jovens. Tem que lutar, tem que correr atrás e você vai conseguir. O Centro Social Urbano sempre trouxe bons serviços para aquela população. Nós tínhamos música, nós tínhamos escola, nós tínhamos muitos cursos profissionalizantes, então nós tínhamos uma série de ações que interagiam com a população do bairro Padre Cícero. Inclusive tínhamos telefone para o povo, para aquele pessoal pobre ir para lá. Então era um lugar muito bom, que era um centro onde você interagia muito com a população. Nós sempre estávamos ali e de repente foi destruído e que não se justificou até hoje a destruição do Centro Social Urbano. Na época, meu pai tinha uma vontade muito grande, que era melhorar a saúde de Lajedo. Ele sonhava ter uma saúde exemplar na cidade de Lajedo. Ele lutava por isso e na época eu lembro que ele fez a construção do hospital e as pessoas muitas vezes relatavam e diziam, chegavam perto, Adelmo, você vai começar a construir um hospital, quando na época se tinha apenas uma maternidade, postinhos de saúde, então nada muito grande. E ele disse, não, eu tenho um sonho que é deixar para Lajedo um hospital. Mas as pessoas diziam, como é que você vai fazer e deixar isso? Aí você não vai dar tempo de terminar, coisas parecidas nesse sentido. E ele não se preocupava com isso. O que ele queria era deixar Lajedo com um sistema de saúde admirável, um sistema de saúde onde as pessoas pudessem usufruir do hospital, se fosse ele que fosse administrar ou não, ou um colega, ou se isso fosse usado um dia politicamente, mas ele não se importava com isso. O que ele queria, o objetivo maior dele era que trouxesse para a população de Lajedo uma saúde, onde pudesse chegar no hospital, onde tivesse um bloco cirúrgico, onde pudesse ter uma melhoria para cuidar do povo de Lajedo. Sempre a gente sonhou e sonha, meu pensamento sempre foi para positivo e acreditei, eu sempre acreditei. Nunca alguém dizia, vai fazer isso, nós não vamos terminar, bora começar, vamos fazer, eu sempre acreditei. E demos essa atenção à unidade de saúde, na qual tinha até um bloco cirúrgico, o qual foi desativado, não sei porquê, mas na época tinha até um bloco cirúrgico. E tivemos o cuidado de dar essa atenção, porque seria um ponto de apoio na saúde para a população. Mas felizmente só veio crescer ultimamente, no último governo de Rossini. Agora é que a gente está vendo que ele está crescendo, porque antes foi paralisado e ficou no que estava, e olha que não funcionava não como deveria funcionar. Nós não podemos pensar hoje no pequeno, porque amanhã já não... Você tem que fazer hoje, pensar naquilo que hoje atende, mas daqui a 30 dias não vai atender, porque a população aumentou, então você já tem que pensar na frente. Algo que você faça hoje, ou construa hoje, tem que ter já seu espaço para mais 5, 10 anos pela frente. As pessoas comparam o governo de Adelmo com o governo do seu sucessor. O que as pessoas não sabem é que até 96 não existia dinheiro federal nos municípios. A NOB 96, Norma Operacional Básica de 96, como o próprio nome diz, só aconteceu em 96, foi reformada em 97 e efetivamente só veio chegar dinheiro nos municípios a partir de 98, 99. E naquela época Adelmo já tinha sido protagonista de uma situação pouco comum nos municípios da região, porque Secretaria de Saúde só existia nos municípios de médio e grande porte. Município pequeno, muito raramente tinha. Passou a ter exatamente depois da NOB 96, que dividiu
o país em medicina primária, que era do município, secundária do estado, terciária do governo federal. Mas antes disso ser obrigado, Lajedo já tinha Secretaria de Saúde e foi o Dr. Zé Alberto Salgado, o primeiro secretário de saúde de Lajedo. Quando a gente pode servir, isso me motiva muito. É eu ter condições de servir. Então eu pensava, vou buscar isso para servir mais. Então, se como vereador eu pude servir, como prefeito eu acredito que eu posso servir mais. Como deputado vou servir muito mais. E isso aconteceu, graças a Deus, hoje eu estou de consciência tranquila. Queria fazer muito mais. Na época não tinha condições, não dava condições, porque os quadros eram mais difíceis, financeiro, político, tinha mais dificuldade, mas aquilo que eu pude buscar, fui buscar com muito amor e dedicação durante os mandatos. Como administrador, né, ele é como eu lhe falei, ele fez uma administração de construção sem mexer no dinheiro do governo, né, no dinheiro público, né? Então isso aí foi fundamental para a vida dele. Até hoje ele está limpo na sociedade e na política por causa disso, porque nunca mudou de partido, nunca foi falso com suas pessoas, nunca negou, né? E sempre teve uma direção voltada para o povo. Quando conseguiu emprego para as pessoas, ele conseguiu. Muitas pessoas aqui estão empregadas no estado por ele, na Compesa, na Celta e outras coisas, porque ele sempre pensa em sair, nas coisas da cidade. Na minha passagem pela Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de trazer o asfalto de Lajedo a Ibirajuba. Lajedo e Ibirajuba. A gente conseguiu um projeto com o governo, fizemos o asfalto. Tivemos também a oportunidade de lutar pela água de Lajedo. Ali na época a gente teve um movimento muito forte. Eu tive uma audiência na assinatura da ordem de serviço para a construção da adutora. Nós tivemos lá no Palácio e isso foi uma realidade. Imagina você ter um filho exemplar, um filho que sai para trabalhar e ele lá fora começa a fazer um trabalho excelente, correspondendo toda a expectativa e a confiança dos pais dele. Qual é o orgulho que esse pai tem? É muito forte. É o orgulho que eu tive na minha vida do Adelmo. É como um filho. Por o trabalho que ele fez, correspondeu à minha confiança, a confiança de todo o povo de Lajedo. Não podia ele me dar um maior presente do que esse, não era Lídio Cosmo, mas era o povo de Lajedo, para dar continuidade à administração. E ele fez isso, e ainda melhor ainda do que Lídio Cosmo. Quer dizer, isso é um orgulho. Muito, 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 muito. É incomparável, é intocável esse homem. Esse é um homem de Deus, um homem de fé, um homem de confiança. Por isso há essa esperança no prefeito Adelmo Duarte, no prefeito Adelmo Duarte. Adelmo é um político firme na hora de ser firme, mas é uma pessoa que fala manso. Mas na hora de ser firme, ele sabe ser firme. Mas na hora de tratar bem, do mesmo jeito que ele trata o rico, ele trata o pobre. Chegando na casa dele não tem distinção. Pode chegar o governador e pode chegar o cara mais humilde de Lajedo. Todos vão ser recebidos, vão ter o mesmo tratamento. Isso é uma coisa que eu admiro muito. Outra qualidade que eu vejo nele, que tento me espelhar nele, é que ele sabe ser firme com serenidade. Tem gente até que confunde, tem gente que pensa, Adelmo é muito humilde. Ele é humilde do jeito que eu sou, do jeito que nós devemos ser, no sentido de não ser orgulhoso, mas ele é firme dentro da serenidade dele. Ele sabe defender as posições dele com firmeza. Quando ele quer uma coisa, ele tem garra, corre atrás e consegue. Tanto é que você vê a origem dele. Assim como eu, que vim de uma aldeia indígena, Adelmo nasceu na zona rural, nasceu em família pobre, como eu também, e trabalhou, lutou, foi vereador mais votado da história do Lajedo, diga-se de passagem. Depois lutou sem dinheiro, lutou contra os poderosos, com garra, e venceu a eleição contra os poderosos, foi prefeito 2 vezes, foi deputado 2 vezes, quer dizer, um homem que tem uma carreira brilhante. Preparado, ele sempre está. Né? Sempre preparado ele está, sempre estive. Né? Um cara com uma passagem política enorme, uma vasta experiência política, administrativa. Um cara que foi
vereador aos 20, 21 anos de idade na época, foi prefeito 2 vezes, foi deputado 2 vezes, então experiência tem de sobra, preparo tem de sobra, equipe terá toda a equipe e a necessária que tiver para dar-lhe o suporte e lhe ajudar. Então eu vejo hoje um cara super preparado que vai nos ajudar bastante a Lajedo continuar crescendo, a continuar com o progresso, a continuar com a sua luta, com as suas conquistas e vitórias. Muito bem preparado, entendeu? Bem preparado, e Deus ajuda ele, que sempre preparou ele para isso. Ele nunca deixa de ser preparado, porque o coração da pessoa, quando se espelha no nosso bom Deus, Deus prepara a pessoa e nunca é deixar de preparar. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que ele hoje, eu acredito que ele é uma pessoa apropriada, eu acredito que é uma pessoa que deve ser o candidato a prefeito, que deve ser o prefeito de Lajedo, que eu acho que está muito bem servido Lajedo, eu acho, sem dúvida nenhuma, com a graça de Deus, vai estar bem servido pela experiência que ele tem de todas elas, né? Experiência que ele passou de tudo, então eu acredito que ele está preparado. Todo mundo sabe que pai foi um cara que sempre nunca gostou de fazer nada errado. Ele foi prefeito por 2 vezes, deputado, você vê. A situação financeira de pai sempre foi limitada. Você vê, o pai foi um cara que nunca esnobou nada na vida, nunca teve um carro novo. Pai veio comprar um carro novo há um dia aí atrás, mas pai nunca tinha conseguido comprar um carro zero na vida. Indiferença para você ver que quando ele saiu da prefeitura, ele deixou o salário dele lá. Preferiu pagar os outros e deixar o dele lá, porque a honestidade e o tamanho da honestidade que ele é. E quem conhece ele de perto, sabe a situação dele financeiramente e sabe que ele é um cara muito honesto. Bom, a prova está aí, né? Cadê? O cara foi prefeito 2 vezes, deputado 2 vezes, vocês estão vendo o que ele tem. Então, não precisa dizer nada. Tanto é que os adversários não falam dele, que eu saiba não, e não tem nem como falar. E se falar, eu acho que é prejudicial para o adversário se criticar ele, não tem nem como falar dele, né? Pode falar de todo mundo, é mais fácil falar de mim do que falar dele, né? Que não sou político. O que você vai falar da Ademo? Não tem nada. Você pode trazer, não voto nele, porque eu tenho outro partido e tal, mas não tem como falar. Você não tem o que falar dele. Você que eu digo os adversários, não tem o que falar, não tem como criticar. Quando na minha infância encontrava com o Adelmo e também estudei com as meninas, frequentei a casa dele, né, fazendo trabalhos de escola e tudo mais nessa época. E quando eu voltei de São Paulo, que voltei a frequentar a casa dele, estava do mesmo jeito, era a mesma casa, da mesma forma, né? Então eu percebi que Adelmo ele não trouxe privilégios para ele através da política. Ele era tão simples ou mais simples ainda do que era da época da minha infância. Era a mesma casa e apenas um comerciante, né? Apenas um sobrevivente, mais um sobrevivente. Então, da política ele não trouxe privilégios, muito pelo contrário, ele ajudou pessoas. Ele esteve na prefeitura realmente para servir, não para ser servido. Ele esteve para servir, ele ajudou pessoas, muita gente ele ajudou. Minha mãe sempre falava assim, Adelmo ele é aquele que ele tem um carro, que se chegar uma pessoa na porta dele e disser assim, eita, mas meu carro está faltando um pneu, ele toma emprestado, ele coloca, ele vai servir. Porque ele nasceu para servir. Ele é essa pessoa, ele não nasceu para se engrandecer com nada, para trazer privilégios para a vida dele. Não, ele realmente é aquele que serve, ele é o político que veio para servir, de fato. Adelmo, sem dúvida nenhuma. Eu sempre disse isso quando era vereador e hoje como prefeito, depois de 8 anos, continuo dizendo. Adelmo foi o melhor prefeito que Lajedo já teve. O mais atuante, o mais presente, o mais popular, o mais carismático e o que mais fez obras aqui em Lajedo. Então, em todos os sentidos, Adelmo ganha para qualquer outro prefeito, inclusive para mim. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor prefeito da história de Lajedo. Só que ele nunca explorou, ele nunca quis explorar isso porque ele não tem essa vaidade. Ele faz o bem sem olhar a quem e não faz questão de divulgar.
Em novembro de 2008, Adelmo foi surpreendido com o falecimento do deputado João Negromonte do PMDB e foi chamado para assumir como suplente à pasta de deputado estadual. Adelmo não esperava, mas muito em breve iria ter o seu mandato interrompido devido a um grave acidente que iria retirar a vida de sua esposa e seu neto. Filha de agricultor, éramos próximos, e daí veio, desde a infância a gente já se conhecia, e em seguida veio a empatia e aconteceu o casamento. E esse casamento foi mesmo na zona rural, foi feito lá mesmo, Padre Davi foi quem fez essa cerimônia lá mesmo no sítio. É um dia especial, um dia diferente, não é muitas vezes que acontece na vida do ser humano, então ele fica marcado na vida da gente. Foi um momento importante, união de famílias, a cerimônia e uma nova vida. Sempre foi uma pessoa que mesmo que até surpreendeu, porque é uma pessoa que era da zona rural, uma pessoa que nunca mexia com política, mas sempre teve uma atenção especial com os assuntos políticos, nunca dificultou, facilitava, ajudava e sempre estava do lado, apoiando. E isso é importante quando você tem uma parceira que apoia, quando tem uma família que apoia em qualquer projeto de sua vida. Então ela teve esse papel importante nessa vida política. Eu conheço a Adelmo desde a minha idade de faixa de 12, 13 anos. Né? Ele namorava a minha irmã. Nós morávamos tudo lá no sítio, Jureminha, e começamos uma amizade, e ele começou a namorar a minha irmã. E daí em diante até hoje, faz muito tempo, eu não sei nem fazer nem as contas, né? Mas foi uma amizade muito bonita que nós tivemos, né? Ele namorou minha irmã, casou. E para mim ele não é só meu cunhado, para mim ele também é meio que se fosse meu irmão. Ele é uma pessoa muito querida para nós. Aí vieram minha família, Socorro, Adelson, Adeilson e Adenilda. Então, pela ordem, vieram a minha família, que hoje a gente está junto, que estamos sempre dialogando, estamos sempre participando dos nossos momentos bons e ruins. É uma sustentação de qualquer família, é a unidade da família. O neto é a continuação de uma família que dá certo, uma família que está sempre unida, que está sempre discutindo os problemas da própria família. Aí os netos vêm como uma complementação, vêm como um presente. Eles fazem parte, eles é no nosso dia a dia, é uma complementação boa em cada família. A palavra que me faz lembrar ele, que me faz associar o nome dele, é perseverança. Ele é um exemplo para mim de perseverança, de fé, de garra. É uma pessoa que eu admiro muito por conta da lealdade, principalmente do amor que ele tem com o próximo. E isso me encanta muito, sempre me encantou bastante. Ver o amor que ele tem com o pessoal, o povo dele, a família, o quanto ele faz pelo pessoal de Lajedo, independente, pode ser de A a Z, ele sempre está presente, ele sempre está tentando ajudar. Eu vejo nele muita luz, eu vejo ele um ser de muita luz. Ele é uma das minhas inspirações para a vida, tanto profissional, quanto família, quanto como pai. Vejo como ele trata os filhos dele, vejo meu pai também como exemplo, por ser da terceira geração, e me sinto muito inspirada, me sinto muito abençoada por ter ele como avô e como, tanto na política, quanto no amor, quanto em tudo, vejo ele como um exemplo. Então, eu acho que falar de vovô é ao mesmo tempo fácil e difícil, né? Eu acho que é fácil porque a gente só deixa o coração da gente falar. E é difícil porque, como é difícil traduzir os sentimentos que a gente tem em palavras, né? Sentimentos que são tão especiais e tão únicos, e conseguir defini-los, assim, de uma forma racional. Mas eu sempre escutei falar que quem era avô 2 vezes, era pai 2 vezes, na verdade. E eu sempre vi muito além disso em vovô, né? Vovô sempre foi meu pai, sempre foi meu avô, mas ele também sempre foi meu amigo, ele sempre foi minha segurança. Eu fui criada por ele desde muito nova, né? Então, os valores que eu tenho, foi tudo ele que me educou a ser assim. Então, eu trago desde muito pequenininha
valores muito importantes, assim. Né? E eu vejo que a vida de vovô sempre foi muito coerente com as atitudes dele. Tudo que ele fala sempre foi muito coerente com as atitudes dele. Os valores dele tão fortes, né, tão marcados com muita humildade, com muita generosidade, com muita compaixão. É de se admirar muito. E eu sou muito grata por isso, por eu ter dentro da minha própria casa um grande exemplo de pessoa, de homem. Um exemplo que todo mundo aqui se inspira, todo mundo quer ser melhor por ele também. A gente passou já por muitos momentos difíceis, um desses foi em relação ao transplante. Eu dormia com ele alguns dias lá no IMIP. E eu lembro como eu ia para casa com o coração extremamente apertado, por estar saindo de lá sem ele, né? E isso me doía muito. Eu chegava em casa, eu lembro que eu chorava muito. Mas toda vez que eu encontrava o vovô, eu acho que no olhar dele eu encontrava mais fortaleza. Eu acho que eu que tinha que passar a fortaleza para ele naquele momento e ele que acabava me fortalecendo. Ele sempre foi uma pessoa de transmitir muita coisa boa, de transmitir muita fé, uma fé que raramente a gente encontra nas pessoas. O vovô não só tem uma fé gigante em Deus, mas ele tem fé na vida, ele tem fé na vida das pessoas. Ele olha para o mundo com mais gentileza. E eu acho que se hoje eu tenho uma fé em um Deus grande, é por conta dele, é porque ele me ensinou a ser assim, ele me educou a ser assim. E mesmo quando eu saía do IMIP lá triste, porque ele estava ficando no hospital, mas vovô me mostrou de uma força sem igual. E as palavras dele eram sempre muito positivas, muito certas, muito de esperança. E eu acho que foi isso que nunca me fez temer nada, que nada ia dar errado. Porque com a fé que a gente tinha, um exemplo de fé tão grande que a gente tinha na nossa família, não podia ser diferente, né? Era uma sexta-feira de carnaval e ligando para Adeilson não atendia. Ele estava com o filho de Adelson que tinha acabado de nascer, né? 15 dias de nascido. E a gente, eita, já não estão atendendo, já chegaram em casa, estão babando o menino. E que era o primeiro neto, homem. Aí, não, vamos dar mais um tempinho. E depois, quando a gente atende, Adeilson foi quem atendeu, dizendo, a gente sofreu um acidente e mãe não tá bem, não. Aí eu disse, deixa de brincadeira, Adeilson, para com isso, que eu vou dizer a Painho, isso já tá demais. Aí Corrinha disse, eu não acredito que a Adeilson tá com esse tipo de brincadeira. Aí quando a gente liga pro de manhã, ninguém atende. Liga pro de Painho também, ninguém atende. Aí a gente continuou, ele mandou um rapaz ligar, que foi uma das pessoas que socorreram. Ele foi e disse, olha, é verdade, aconteceu um acidente, sua mãe não tá bem. E aí começou a agonia da gente, a gente pegou o carro e foi embora para lá. E no caminho a gente já foi sabendo de todos os detalhes, né? E é incrível que a gente, não tentando entender ou aceitar o acidente, porque acaba que ninguém aceita. Mas assim, eu acho que Deus procurou as melhores formas de levar minha mãe. Era a hora dela, é o que conforta a gente muito hoje, porque minha cunhada teve o menino aqui em Lagedo, precisou ir para Recife com o menino para ficar mais perto de manhã, foi um pedido dela. O menino recebeu alta numa quarta-feira, só veio sair na sexta, que a enfermeira não viu a alta. Ele precisava partir junto com manhã, era como se fosse um anjo a conduzir manhã. Na saída, no carro, manhã ainda puxa o cinto um monte de vezes e não consegue o cinto vir. Na chegada, perto do acidente, minha cunhada, Dona Maria, segure ele que eu já estou cansada, foi no momento do acidente. Então eu acho que tudo isso, fora outras coisas que aconteceu em Recife mesmo, outros contratempos, que precisava que acontecesse para que manhã fosse embora com o neto. E um neto tão esperado. Sexo masculino, primeiro neto, pai só tinha neta. Então a gente vê isso como um conforto, né, que a gente não aceita, mas é um conforto, e que esteja com Deus, né, que a gente sabe que está, mas que ela foi bem conduzida. Quando eu perdi minha mãe, foi um momento de muita dor. É uma dor que a gente não consegue
falar até hoje assim, né, de uma forma clara. A gente nem consegue, na verdade, entender o que aconteceu, né, por que aconteceu. A gente fica procurando formas e talvez assim, justificativas para amenizar a dor. Perdi minha mãe em 2009, no acidente, né, de carro, onde perdi minha mãe e meu sobrinho, primeiro filho do meu irmão mais velho. No carro estava minha cunhada, meu pai, meu irmão, o mais novo, e a menina que morava com a gente, e minha mãe, e o bebê, né? Então, assim, pra gente foi um choque muito grande, foi uma dor muito grande. Um momento de muita agonia, de muita incerteza naquela hora. A gente não sabia como conduzir a história, sofremos muito, passamos muito tempo para superar. Mas em todo esse momento dessa dor grande, a gente sempre teve o apoio e a união da família. Sempre fomos muito unidos, todos nós. É difícil de você fazer, assim, descrever o momento e o dia a dia. É uma construção que é feita com 20, 30, 40 anos e de repente você vê ela romper em algum lugar. Quando você perde um membro da sua família, 2 membros da sua família, é muito difícil. Você não tem palavras para fazer um relato, para dizer do sofrimento, para dizer da falta, para dizer da falta de continuidade de uma coisa que se construiu há anos. É difícil, mas Deus dá a forma e a gente vai superando. Muitas vezes a gente precisa até nem recordar pelo momento difícil. Você fica numa incerteza, porque quebra um vínculo, quebra um dia a dia de quê? De pai, de mãe, de filho, de neto. Então é muito difícil. Mas você acredita em Deus, você vai buscando força, vai com a família, vai se unindo cada dia mais, vai dividindo e a gente supera. Com a força de Deus a gente supera. Ele ficou muito abalado, né? Porque ele perdeu o alicerce familiar dele, digamos assim. Porque a esposa era aquela parte central da casa onde ele saía e deixava aos cuidados dela, né? Então ele perdeu um pouco de tudo isso, daquele chegar, como ele falou uma vez para mim, de chegar e saber que Maria estava ali. Mesmo que não conversasse naquele momento, mas aquele olhar para Maria já trazia uma tranquilidade, já trazia uma paz, uma calma, porque sabia que ela estava ali conduzindo as coisas que ele não podia conduzir naquele momento, na ausência dele, ela estava ali, mãe cuidando e zelando da casa e da família. E era aquela companheira, quando ele chegava, a quem ele procurava, para conversar um pouco, para partilhar um pouco do seu dia. E ele sentiu muito, fez uma falta imensa para a vida dele, né? Mas Deus é maravilhoso e vai confortando corações. E sei que ele sente a falta dela até hoje, com certeza. Isso aí é inquestionável, né? Isso aí ele não vai esquecer, né? Sua esposa e a mãe de seus filhos não tem como esquecer. Painho, quando perdeu minha mãe, foi muito sofrimento. Ele sofreu muito. Era uma coisa assim. Minha irmã até relatou uma hora em que diz assim, que nunca viu o pai chorar tanto. Realmente, nós nunca tínhamos visto. Víamos ele triste, recuado muitas vezes em algumas situações, que é normal, mas nunca chorar. Chorar como ele chorou naquele dia. E nós, assim, de uma certa forma, nós ficamos assim. A dor dele era tão forte que a gente passou também a dividir a nossa como conforto para ele. Trazia a dele para a gente, para que aquilo fosse amenizado de uma certa forma. Sofremos muito, muito, mas em todo momento ele trazia para a gente a tranquilidade e dizia que nunca mais iria faltar nada para a gente, que isso nunca iria acontecer, nunca iria faltar nada para a gente no sentido de amor. Porque naquele momento ele queria suprir a perda da minha mãe. E ele realmente transferiu isso para a gente até os dias de hoje. Hoje meu pai e é mãe. O amor de uma mãe, eu acho que Deus tirou ali naquele momento da minha mãe, que ia ser a ausência para ele, foi transferida para ele. Tirou dela, passou para ele. E hoje
não digo que a gente não sente falta, claro, da mãe, mas o amor dele faz a gente ter um conforto. Eu posso dizer que a gente teve muitas superações e fomos abençoados por Deus em todas elas vitoriosas. Logo cedo, ainda meu pai prefeito, eu acredito que na primeira gestão, eu tive meu irmão, Adelson, né? Ele foi queimado, eu não lembro se foi 60% do corpo dele. Ele passou por uma queimadura muito grave e passou muito tempo, né, para se recuperar. Esse foi um primeiro grande momento da vida da gente. Depois, nós tivemos um processo da minha filha, né, que passamos 60 dias de hospital. Letícia, com 1 ano e meio de idade, sofreu uma trombose, que é uma doença muito rara em bebê, mas ela teve a perninha dela amputada, né? Hoje ela usa prótese, mas foi um momento muito difícil na nossa vida, muito difícil mesmo. E depois tivemos outro processo muito doloroso também, que foi o processo do meu irmão, Adeilson. Adeilson também passou por uma síndrome rara, né, que é chamada síndrome de Fournier. Quem conhece a doença, é uma doença muito complicada e graças a Deus também foi superada. Tivemos o processo de Paim, chegou até o processo do meu pai. Ele de uma saúde extrema, nunca se duvidou de nada, sempre muito tranquilo. E de repente, do nada, do dia para a noite, ele sentiu alguns sintomas, algumas dores e foi internado. E já nesse internamento, já foi dito que ele tinha tido paralisia dos 2 rins. É uma paralisia renal. Nesse processo já foi constatado que tinha que entrar em hemodiálise. Ele passou 2 anos e meio em hemodiálise, 2 anos e 3 meses, se eu não estiver enganada, isso mesmo. E em seguida veio o transplante, que no transplante já não seria mais uma doença, né? Graças a Deus era o tratamento e a solução para o problema dele. Então, assim, eu ainda volto a dizer que todo esse amor que ele passa para as pessoas é que faz com que ele não deixe faltar nada para ele. E ele supera as dores nessas pessoas que ele constrói para a vida dele. Foi difícil. Agora eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre tive uma posição assim de acreditar e confiar e buscar. E quando veio a notícia eu tive o abalo, mas vamos fazer. Então foi quando iniciou a fazer a hemodiálise e eu com muita coragem, me dedicando, com força, e acontecia de eu mesmo ia superando tudo com muita vontade e consegui 2 anos de hemodiálise, fazendo a hemodiálise. Eu mesmo ia no meu carro, voltava nos dias das sessões e acreditando que as coisas podiam acontecer para melhor. E com essa vontade, com essa força, família dando a sustentação que a gente precisava. E graças a Deus superamos essa parte de 2 anos de hemodiálise. Em seguida veio a notícia que eu tinha ganho o rins e que ia fazer o transplante, e fizemos. Fomos com fé, tivemos alguns imprevistos durante o período de recuperação, mas vencemos com força, confiando em Deus, e eu sempre acreditei. Eu nunca fui de me assustar com muita coisa, e tinha a família, dava a sustentação, Deus dando a sustentação por outro lado, e eu acreditando na equipe, em tudo, e graças a Deus hoje estou aqui. Quando nós recebemos a notícia que ele ia ser transplantado, que o rim tinha chegado, inclusive o médico que fez isso é um médico muito amigo, bem engraçado ele, e ele deu a notícia pra gente de uma forma vibrante, né? E nós ali tivemos aquela alegria, apesar de contar com o medo dele, né? Meu Deus, vou passar pelo transplante, será que isso vai dar certo? Que ele é humano, tem o direito de se colocar no lugar do medo na hora de trazer para si
um órgão diferente para a vida dele, né? Mas na esperança que ali seria um passo diferente para a vida dele, que a partir dali, apesar do que viesse a acontecer, mas ali seria uma nova oportunidade que Deus estava dando para a vida dele. Então, a história da chegada do rim para a gente foi uma coisa maravilhosa. A gente não tinha palavras. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu estava em uma trilha cristã, que nós fazíamos lá em Buenos Aires, onde eu trabalhava, ecológica e cristã. Então, no momento em que eu recebi essa notícia, eu me ajoelhei, né, agradecendo a Deus pelo aquele rim. Que eu sabia que aquele rim ali ia trazer a nova oportunidade à vida dele. As oportunidades que muitas vezes ele conversava comigo no carro. Quando a gente ia fazer uma compra, quando a gente ia em algum lugar, ele sempre dizia assim: se eu tiver uma oportunidade ainda, se Deus me der uma oportunidade ainda de superar essa hemodiálise, que a gente nunca dizia doença, né? Essa hemodiálise, eu tenho fé na minha vida que eu tenho tanto para fazer ainda, para servir tanto as pessoas. Ele disse em termos de família e dos amigos. Eu acho que naquele momento talvez ele nem pensasse na questão política, mas eram as pessoas que acreditavam nele e que iam precisar dele. E quando tudo isso aconteceu, chegou, graças a Deus chegou, deu certo o transplante, até hoje ele está transplantado. E posso dizer a você que a melhor coisa das nossas vidas, porque a maior conquista, diante de tantas vitórias e conquistas que nós tivemos, mas eu posso dizer que é a melhor, porque é de novo uma oportunidade de vida para ele, não só para ele como para a gente. Quando a gente é voltado à questão da esperança, de ele realizar tudo que ele quer na vida, ele ter a oportunidade disso novamente, né? E ser forte. Que ele não é um transplantado, minha gente, ainda eu posso dizer assim, ele não é um transplantado, só um transplantado, ele é um transplantado forte, ele é um transplantado diferente, uma pessoa que traz força, e ele em si, a saúde dele hoje, graças a Deus, é invejável. Graças a Deus. Do transplante, eles me fizeram primeiro um convite de ser amanhã. Eu tive aquele susto e fiquei sem... tive aquele susto e fiquei até sem saber nem me definir, com medo. Mas aí foi suspenso, por conta de alguma coisa que não deu certo lá no hospital. No segundo eu já fui com toda... nem mais susto, nem nada, já chamei as meninas, e disse, vamos embora, é hoje nós vamos. E foi dessa forma, sem nenhuma preocupação, acreditando, confiando, fui, graças a Deus deu certo. O susto maior foi depois, com 3 dias que eu tive que fazer outra cirurgia. Então essa me preocupou. E quando recebeu alta do hospital, e aí a gente saiu junto, ele falou, Alessandro, eu vou com você para Lajeado. Eu digo, não se preocupe, eu vou com o senhor. Quando o senhor receber alta, já está firme, ele com aquela preocupação de ver os amigos, de ver a família toda junto, que ele gosta de almoçar, jantar com todos. Então eu só lembro, não se preocupe, eu vou com o senhor. Eu vou com o senhor. Então eu passei da alta dele, do hospital que ele veio para cá, e a gente andou na cidade junto, né? E eu presenciei, quando ele chegou aqui recuperado, agradecendo a um, a outro, em casa, ele como aquela pessoa simples, e agradecendo a um e a outro. Parava, eu ia junto com ele, ele agradecendo. E teve um momento que eu não falei para ele, que eu presenciei, que teve uma pessoa que, quando ele passou, eu fui atrás, que estava acompanhando ele. Esse homem está morto. Então eu pedi a Deus para ter calma naquela hora, porque eu ia para cima, eu ia mostrar quem estava na situação que essa pessoa falou. Eu não conheço, também não quero conhecer. Então eu peço a Deus que essas pessoas que desejaram a morte de Adelmo,
que Deus dê muitos anos de vida a eles para presenciar mais uma vitória lá na frente dele. Mas como Adelmo é um muito sofredor, perdeu a esposa, perdeu o neto, passou por uma grande doença, né? Venceu com a graça de Deus, está vencendo. Tem outra história pela frente que vai vir, eu sei que ele vai vencer, que ele é merecedor, entendeu? De todas as conquistas que ele, de tudo que ele já passou, e a conquista que Deus está dando a ele. Vai realizar muito bem, e se Deus quiser, vai ter um bom trabalho, se Deus quiser, à frente de Lajedo. Veio uma parte muito especial na vida do meu pai e na minha. Eu participei do conselho, movimento de conselho. Aí quando eu saí do conselho, meu pai foi assistir à missa. Foi me buscar lá na igreja. E então ele se emocionou muito naquele momento. E disse que assim que ele já estava fazendo a hemodiálise, ele falou que assim que pudesse, quando Deus permitisse, ele queria fazer parte daquele movimento. Aí foi quando Deus tocou no coração de alguém que convidou ele e de imediato ele aceitou. Então aí foi um momento único na nossa vida. Um dos fatos que mais me marcou, de muitos que nós vivemos juntos, tivemos o privilégio de viver juntos, foi no cursilho, onde eu tive o grato presente de Deus de servir junto de Adelso. E foi muito marcante o momento em que Adelso se encontrou com Adelmo no cursilho. E poder ver aquela cena e poder estar presente ali junto deles, a gente pôde perceber quanto de amor existia de Adelmo para com seus filhos e quanto de amor também seus filhos para ele. No semblante de Adelso e no semblante de Adelmo, a gente vê a realização do sonho de Deus, de o que é uma ligação de pai para filho. Um fato que marcou entre tantos fatos, né, foi no seu aniversário. Eu acredito que há uns 5 anos atrás, a gente comemorava, cantava parabéns para ele de manhã, e eu conversando com ele, eu dizia: eita, Adelmo, você faz aniversário no mesmo dia de São João. E aí ele disse: é mesmo. Eu disse: e o senhor conhece a história de São João? Ele disse: não. E eu comecei a falar da história de João Batista para Adelmo, né? E ali naquela história a gente continuou essa conversa. Anos depois, acredito que 2 anos depois, eu dei a ele de presente uma imagem. E junto com essa imagem foi uma cartinha, né? Ele me agradeceu muito por essa imagem, por essa cartinha, né? Eu falava algumas coisas a respeito da semelhança dele com João Batista. Ele sabe o porquê, e se ele tiver essa cartinha ele vai saber, mas ele não sabe o porquê, né? Eu passei a ter tanta admiração por ele. Nesse mesmo dia que eu conversava com ele, eu dizia, né, que ele precisava arranjar alguém, que ele tinha ficado viúvo ainda muito enxuto, né? E ele olhou para mim com uma certa sinceridade, com profundidade, e ele disse assim: Lena, eu construí uma história, eu tenho uma família, e essa família ela foi construída com Maria. E hoje Maria não está aqui. E eu não vejo outra pessoa continuando essa história. Então essa história ela tem que ser continuada por mim. Então ali eu senti uma admiração muito grande pela pessoa de Adelmo. Eu não disse a ele, não pelo fato dele escolher ficar sozinho, mas eu vi ali um homem que conhecia sua história, que sabia o porquê estava ali, e sabia o que queria da vida também, né? Muito firmado na sua posição e no que queria. E ali eu passei a admirar ele como pessoa, como ser humano, como cristão, né? Que a partir desse momento também nós passamos a ter um conhecimento maior, nos reunindo todos os meses, né? Entre família,
para rezarmos juntos, para orar, para louvar a Deus, para conhecer a palavra. Isso já tem mais ou menos cerca de 3 anos que a gente vem nessa caminhada. E logo depois ele fez cursilho. E assim só foi aumentando a minha admiração. E hoje eu posso dizer que a Adelmo é uma pessoa que eu tenho admiração, né, afinidade e amizade. O cursilho veio como uma forma de gratidão para nossas vidas, né? Principalmente para a vida de meu pai. Meu pai foi convidado e ali nós tivemos muitas vitórias na fé. Então o cursilho foi um caminho onde a gente, toda a família, se fortaleceu. Tivemos dificuldades, como todos os membros da família são cursilistas, todos os filhos deles são cursilistas, e ele foi cursilista também, em nome, né, da nossa fé, da nossa gratidão ao Pai, por ter nos dado tantas vitórias e tantas conquistas. Deputado, prefeito, os bens que eles têm, está dizendo, por si só está dizendo quem foi a pessoa, né? Até por o patrimônio que ele tem, já diz tudo. Então eu acredito que ele não vai ter dificuldade de se adaptar, né, para o cursilho, porque é um cara que sempre foi um cara sincero, né? Foi sempre um cara sincero. Então eu acredito que o cursilho vai ajudar muito a ele, vai dar força, né? Porque com ele colocando Deus na frente, fica mais fácil das portas se abrirem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A reflexão é de que quando você acredita e Deus atua na sua vida, nada é impossível. Você busca e as coisas acontecem. Então, foi um momento ímpar, um momento em que a gente para pensar em si, pensar em Deus e pensar em seu próximo. É um momento muito importante na vida de cada ser humano. Então, a experiência foi muito boa e lhe confesso que aprendi muito. Eu aprendi nos ensinamentos, no dia a dia do cursilho, é muito interessante, não tem palavras para dizer da importância para o ser humano de que é você refletir o bem dentro de um período que você para refletir, para agradecer a Deus e também se doar para o bem, dentro daquele período e depois que sair de lá. Muito importante. Deus atua quando você abre suas portas, seu coração. As portas, o que eu digo é abrir o coração. Confie, acredite e as coisas acontecem, sem dúvida nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte, que como eu conheci ele desde criança, nós convivemos juntos, uma das coisas que em Adelmo que nunca mudou foi o caráter, né? Você pode ver que Adelmo era, do jeito que ele era, ainda é, né? Aquela pessoa de caráter, aquela pessoa simples, como ele é, pessoa honesta. Então ele nunca mudou aquilo lá. Então do jeito que ele era naquela época, que vivia com a gente, ainda é hoje. Por isso que ele é a pessoa que é amada por todo mundo. E você vê que ele não muda, ele não mudou. Apesar de ter chegado lá em cima como deputado, como ele chegou, mas continuou sendo aquela pessoa humilde, aquela pessoa que abraça todo mundo, né? Por isso que é uma pessoa muito querida. Mas Rossini, e a idade de Adelmo, e a saúde, como é que tá? Minha gente, hoje como eu tenho uma grande amizade com Adelmo, eu posso testemunhar. Eu tenho uma amizade muito próxima com ele, a gente conversa sobre todos os assuntos, inclusive sobre assuntos pessoais da vida dele. A Adelmo está com a saúde muito melhor do que a minha, muito melhor inclusive do que o nosso adversário, muito melhor, isso eu posso garantir. A Adelmo é um homem que não bebe, não fuma, pratica exercícios, é um homem que está com a saúde 100% em ordem, pronto para enfrentar qualquer campanha. E sem falar também da garra que ele tem. Adelmo é um matuto determinado, é aquele que quando bota uma coisa na cabeça ele vai atrás e consegue. Então Adelmo hoje continua com a mesma garra política que ele sempre teve. É um vencedor nato, é um guerreiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Adelmo vai disputar essa eleição contra o candidato da oposição e vai ganhar. Vai ganhar por 2 motivos. Primeiro, porque ele é o melhor para Lajedo. Segundo,
vai ganhar porque ele luta com garra. Ele faz campanha para ganhar. Então eu não tenho a menor dúvida, eu assinaria qualquer atestado de aptidão, colocaria meu CRM à disposição sem o menor problema, porque se tem alguém que tem disposição, coragem e vontade de fazer, é ele. A pessoa tem boa vontade, ele não tem idade, não tem nada não que impida da pessoa fazer. A gente faz porque tem aquele gosto mesmo, aquele prazer, né? Eu mesmo estou com 83 anos hoje, mas o que eu quero fazer eu faço, porque eu quero ver que tem uns 20 anos, 20, 25 anos, né? Prestou muito serviço, né? Com a nossa cidade, lutou muito, lutava de noite por Lajedo. A história se entrelaça, ele e Lajedo, né? Ele é apaixonado por Lajedo, e tanto é que ele não pensava em ser candidato, né? Mas, né? Quer dizer, há 2 anos atrás a gente batendo papo, que a gente sempre conversava, primeiro doente, nunca deixou de não falar em política, mas não pensava em maneira nenhuma em ser mais candidato, né? Aí depois o povo foi citando Adelmo, aí ele disse: mas rapaz, eu não posso faltar o povo não, esse povo me elegeu vereador, me elegeu prefeito, me elegeu deputado, e estão pedindo agora para ser candidato, e eu estou em condição, e eu não sei, eu vou aceitar. Muito embora que ele nem pensasse em ser mais candidato, mas foi só para atender o chamamento do povo. Rapaz, eu digo a você, não só garanto que o Marcelo embaixo, ele fará a melhor administração da história de Lajedo. Se vocês quiserem assinar um documento, pode me dar, que eu assino o documento. Que isso, ele hoje está muito mais preparado do que quando foi prefeito na outra vez. Mas eu digo, ele é mais do que forte, né? Porque porque ele já passou aquele problema, né? Da família dele, de acidente, de tudo, e ele enfrenta tudo. Normalmente o cara, ele é mais do que forte. Podemos dizer assim que a legítima sucupira do Nordeste. Viu? Eu afirmo e assino embaixo que ele está com a maior disposição para fazer uma bela administração, com muita disposição para trabalhar, entendeu? Com muita garra. É muita coragem que ele teve, muita disposição, muita garra, viu? É peitudo mesmo, é o peito de aço legítimo, viu? Esse cara de uma resistência incrível. E ele sempre dizia a gente, ele foi deputado 2 vezes, mas ele dizia: meu sonho ainda é ser prefeito de Lajedo, eu com desejo de ser prefeito de Lajedo, para deixar aquela cidade a coisa mais linda do mundo e deixar meu povo feliz. Aconteceu isso, tudo tal, ele saiu, fez a hemodiálise 2 anos, venceu, graças a Deus, e fez o transplante, graças a Deus, deu tudo certo. E eu acho que isso aí foi uma oportunidade grande que deu Deus a ele, para assumir uma coisa que ele sempre quis. Isso aí, além do desejo que ele tinha, Deus atendeu. Apesar de tanto sofrimento que ele passou na vida, eu acho que isso aí foi um presente que Deus deu. E se Deus quiser, vai ser concretizado com a vitória dele para prefeito, se Deus quiser. Por mais que a gente quisesse que hoje ele estivesse no cantinho dele, só cuidando da saúde dele, tomando conta do sítio dele, da família, vivendo mais com a família, mas a gente sabe que ele encontra no povo de Lajedo um refúgio para continuar. Um alicerce que ele quer manter aqui com Lajedo, vencer essa etapa. Eu acho que é como uma missão para ele. Então, se Deus proporcionou isso e a gente vê no dia a dia, cada vez mais, a satisfação que ele tem de atender uma pessoa, chega a ser incrível assim. Não, eu não estou bem hoje, nem todos os dias a gente está bem, mas se vier uma pessoa falar de política, tiver Adelmo, me ajuda com isso aqui, ele já vai lá empolgado. Pai, eu não tenho um cansaço. Tem dia que a gente chega dos cantos, ele chega bom e aí vai para os telefones falar em política. E eu chego morta. E gosto como é isso, é para ser o contrário. E ele arruma essa força, não sei de onde. Eu acho que hoje eu ainda estou mais. Porque diante de todas as situações que eu passei, política, família, saúde, superação, eu acredito que hoje eu estou bem mais preparado para qualquer desafio na vida. Oi, vovô, eu venho aqui muito feliz mesmo por a gente estar podendo comemorar mais um ano da sua vida, que quando a gente lembra, né, tudo que se passou,
todos os momentos. Realmente é de agradecimento a Deus por esse momento tão especial. Eu venho aqui lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim e faz, e por toda a nossa família no geral, né? O Senhor cuida tão bem, o Senhor protege cada um, mesmo com os nossos defeitos. O Senhor não mede esforços, né? Para agradar cada um do jeito que agrada. Então, nesse momento, realmente é um momento de muita gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez antigamente por mim. Quando eu não lembro, mas eu tenho certeza que quando eu adoeci, pelas coisas que manhã fala, o Senhor foi peça fundamental na vida da gente. Então, eu sou muito grata por esse momento, mas não só por esse, por tantos outros, por o Senhor ter trazido todo mundo para Recife, né? Porque vem um, vem tudinho. Então, ter trazido, ter dado a oportunidade da gente crescer, da gente aprender. E sempre isso tudo com muito respeito, com muito amor, que foi sempre que o Senhor demonstrou dentro da nossa família. Então, não tem como a gente seguir por um caminho diferente. Então, minha oração é para que Deus continue protegendo a sua vida, lhe abençoando. E que o Senhor saiba que o Senhor tem uma família que pode contar para tudo, tá certo? Então, hoje é um dia de festa, um dia muito feliz. E a gente vai se divertir muito e agradecer muito a Deus por esse dia. Beijo. Queria desejar feliz ano novo para o senhor, vovô, que o senhor seja muito feliz. O senhor sabe o quanto eu lhe amo. Eu acho que em uma das imensas cartinhas que eu mando para o senhor, eu sempre deixo muito claro isso, do quanto eu te amo e do quanto o senhor é a pessoa mais especial da minha vida. E que Deus te proteja muito e que cada dia Nossa Senhora sempre interceda pelos seus sonhos. Eu sei que os seus sonhos é mais pelos outros do que pelo do senhor mesmo. O senhor é uma pessoa que serve muito os outros. Tem um coração tão grande que às vezes esquece um pouquinho de si e pensa mais nos outros. Mas eu desejo hoje que o Senhor seja imensamente feliz e que Deus lhe abençoe. Justamente por o Senhor sempre tanto honrar o nome dele, seja em vitórias, seja em derrotas. Eu acho que o destino do seu coração é exatamente esse, é viver coisas lindas. Feliz aniversário. Eu queria falar para ele que Deus ilumine cada passo que ele der daqui para frente. Desejar um feliz aniversário e tudo de bom. Tio, eu quero que o senhor tenha muitos anos de vida e Deus dê saúde para você batalhar e conseguir as coisas. Eu quero que Deus dê muitos anos de vida a ele pelos seus 70 anos que ele merece. Porque ele é de ajudar o próximo, ele tira de onde não tem para ajudar quem precisa. Então, Adelmo, meus parabéns, tamo junto, Deus quiser. Então, pai, só queria lhe parabenizar por mais um ano de vida e muitos que vão vir para frente. O senhor é um homem que merece tudo de bom. Que Deus lhe ilumine, lhe dê muita força, mais ainda, pra gente percorrer nessa batalha que vai vir aí pra frente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Parabéns. Meu avô, ele é uma pessoa muito boa, muito boa. Ele é muito carinhoso com toda a família, sempre tratou nós, netos, filhos, todo mundo da família muito bem. Ele é uma pessoa honesta, carinhosa. É uma pessoa muito boa e eu queria desejar os parabéns para ele e que ele tenha muitos anos de vida. Eu também, gostaria, né, de parabenizar esse mês e dizer que lhe admiro muito, né, dizer o quanto eu sou grata, né, por fazer parte hoje, né, dessa família. Vou sempre querer dizer ao Senhor que Deus lhe dê muitos anos de vida, lhe dê muita força. Ele ilumine muito. Beijo, parabéns. Meu pai, nesses 70 anos de vida sua, o presente não é seu, né? É nosso. Por o senhor ser essa pessoa maravilhosa que é para cada um da gente, o senhor ser esse pai maravilhoso que o senhor é esse seu coração que só transborda amor, né? Que nos fortalece sempre. Que o Senhor é nosso amigo, nosso irmão, nossa mãe,
O Senhor é tudo, né, que qualquer família deseja ter. Então, para o Senhor, eu desejo a maior felicidade do mundo, que Deus esteja à frente dos seus sonhos, esteja sempre, que Ele nunca lhe abandonou. E eu sei que agora a sua missão, o Senhor pode contar com a gente, na missão que o Senhor tiver para a sua vida. E um beijo no seu coração bem grande e tenha a certeza que nós, filhos, lhe amamos, suas netas lhe amam, seus netos lhe amam, sua família lhe ama. Posso falar pelo povo que lhe ama e Lajedo lhe ama. E o meu abraço, meu beijo especial para o Senhor e quero lhe dizer que te amo. O Senhor é tudo na nossa vida. Te amo muito. O que eu desejo a ele é essa mesma continuidade de heroísmo que ele tem de vencer os obstáculos que se impõem diante dele, né? Que assim continue por muito tempo e que tenha uma grande felicidade na vida, e muitos anos de vida.